lançamento da obra Macunaíma, e por conta disso começaremos o programa de uma forma um pouco diferente, conhecendo um pouco do autor da obra, Mário de Andrade. Ele que é poeta, cronista, romancista, historiador da arte, crítico e fotógrafo, e também um dos fundadores do movimento modernista aqui no Brasil. Além disso, traremos um material exclusivo com Mário de Andrade, que vai nos contar um pouco mais sobre o processo de criação de Macunaíma. Traremos também uma pesquisa de campo para saber o que as pessoas acham da obra. Mário de Andrade é um escritor nacionalista múltiplo, muito influente nos ramos da música, teatro, cinema e até mesmo no carnaval brasileiro. Foi uma figura determinante para a realização da Semana de Arte Moderna de 22, a qual vamos relembrar. Em 1922, Andrade trabalhou com Anita Malfatti e Oswald de Andrade para organizar um evento que se destinava a divulgar as criações do Grupo Modernista de São Paulo para uma audiência mais vasta, a Semana de Arte Moderna, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre 11 e 18 de fevereiro de 1922. Além de uma exposição de pinturas de Malfatti e de outros artistas associados ao modernismo, durante esses dias foram realizadas leituras literárias e palestras sobre arte, música e literatura. Andrade foi o principal organizador e um dos mais ativos participantes do evento, que, apesar de inicialmente recebida com ceticismo, atraiu uma grande audiência. Mário trabalha, atualmente, na elaboração da Revista de Antropofagia, fundada por Oswald de Andrade em maio deste ano. O objetivo principal da revista é defender a emancipação cultural brasileira da influência europeia. Através da metáfora da antropofagia, os autores propõem a assimilação crítica e criativa de elementos da cultura europeia, transformando-os em algo genuinamente brasileiro. No ramo musical, Mário tem maior interesse nos ritmos nordestinos, os quais pesquisa e valoriza, assim como faz com a missão de pesquisas folclóricas, tentando criar um estudo e uma descoberta das raízes culturais do Brasil. Mário escreve diversos artigos e ensaios sobre música, nos quais analisa concertos, comenta sobre compositores e intérpretes e defende a valorização da música brasileira como uma forma de expressão cultural. Inclusive, em obras como Macunaíma, a música é utilizada como elemento estrutural e como forma de expressar a cultura popular brasileira. No que diz respeito ao teatro, Mário de Andrade publicou, em 1910, a série de 8 peças teatrais curtas chamada Virtuosos e Farrapilhas, que já exploravam a sátira social e a experimentação formal, demonstrando as influências modernistas que se tornariam a marca registrada de sua obra. Também escreveu óperas e suas ideias e influências ajudaram a moldar o desenvolvimento do teatro brasileiro moderno. Mário também é muito influenciado pelo cinema em suas obras literárias, como é possível ver na estrutura narrativa fragmentada do próprio livro Macunaíma. Além disso, o autor modernista é um crítico que escreve diversos artigos e ensaios sobre o cinema e defende a importância da produção do cinema nacional, que retrate a realidade do Brasil e sua cultura de forma crítica. Mário acredita que o cinema tem o potencial de unir o povo brasileiro e promover a reflexão sobre a realidade do país. Andrade também é uma importante influência para o carnaval. Sua visão sobre essa festividade popular é marcada por uma profunda admiração pela sua exuberância, criatividade e capacidade de expressar a cultura popular brasileira. O autor defende a valorização do carnaval como patrimônio cultural brasileiro, combatendo a visão elitista que considera uma festa vulgar e descontrolada. Convidamos a resenhista Raquel Malfatti para nos falar sobre o enredo de Macunaíma. Bom, a publicidade de Macunaíma se deu através de edições publicadas por Mário de Andrade na Revista de Antropofagia, na qual ele é um dos colaboradores, né? Essa revista tem o intuito de se inspirar na cultura europeia e recriá-la de forma original com elementos da cultura brasileira. A história começa nas margens do rio mítico Uraricoeira, que é onde nasce Macunaíma, que é um herói sem nenhum caráter, marcado pela preguiça, pela esperteza e pela sexualidade precoce. E ao lado de seus irmãos Maná e Jigué, Macunaíma vive aventuras na floresta amazônica, até que ele se envolve com a mãe do mato, que é a Indiaci. E essa Indiaci vai o presentear com o Muriaquitã, que é um amuleto mágico. Mas a tragédia ocorre quando a Indiaci morre e a Muriaquitã é roubada pelo gigante Piamã, que é conhecido no livro como comedor de gente. E aí Macunaíma, que vai ser movido pela vingança e pela busca de fortuna, parte uma jornada épica para São Paulo, que é a cidade grande, na qual ele se deparou com uma modernidade avassaladora, com muita exploração e desigualdade. Enfim, ao longo da trama, Macunaíma vai se aventurando diversas vezes para tentar recuperar seu amuleto, passando por diferentes desafios e reviravoltas. E lendo a obra é possível acompanhar essa saga e descobrir se Macunaíma conseguiu recuperar o Muiraquitã. Agora entraremos em contato com o autor Mário de Andrade, que nos contará um pouco de como foi escrever a obra modernista Macunaíma. Bom dia. Mário, poderia nos contar um pouco sobre como foi o processo de criação de Macunaíma e o que quis expressar com ela? Bom dia, Amanda. Bom dia, Luísa. Bom, Macunaíma é um índio brasileiro que, como qualquer herói, vive aventuras, mas ele não se destaca pela sua valentia, e sim pela sua esperteza e desonestidade.
Assim como o índio romântico representa o povo brasileiro, o índio Macunaíma também cumpre esse papel, mas destituído de qualquer idealização, pois ele é o herói sem caráter, adepto da preguiça. O que me interessou ao criar Macunaíma foi a preocupação em que vivo de descobrir a identidade nacional dos brasileiros. Depois de pelejar muito, verifiquei uma coisa que me parece certa: o brasileiro não tem caráter. Me inspirei em diversas coisas para produzir Macunaíma, incluindo histórias contadas por minha mãe, lendas indígenas e pesquisas sobre o folclore brasileiro. Busquei criar uma obra que expressasse a alma do Brasil, retratando sua cultura, seus costumes e sua identidade de forma autêntica e inovadora. Fiz questão de utilizar a linguagem coloquial, regionalismos, neologismos e elementos da cultura popular para criar uma voz narrativa única e original, que é essencial para capturar a riqueza e a diversidade da cultura brasileira. Além disso, referências africanas e indígenas são colocadas em foco. Incorporei na obra elementos do folclore, da música popular e da religiosidade para criar um retrato vibrante do Brasil em suas diversas manifestações, já que a cultura popular é uma fonte de inspiração inestimável para a literatura e para a arte. Macunaíma é um espelho para o Brasil, no qual podemos ver nossa beleza e nossa feiura. Muito obrigada, Mari. Agora entraremos em contato com a nossa âncora, Rafaela, que está lá no Teatro Municipal entrevistando o público lá presente para saber sua opinião sobre a obra. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui no Teatro Municipal de São Paulo. O local está lotado de leitores e críticos. Vamos conhecer mais algumas pessoas para poder saber sobre as opiniões deles. Boa tarde, estamos aqui com a senhorita Heloísa e hoje ela vai contar pra gente o que ela achou sobre o enredo do Macunaíma. Eu achei muito bom. Macunaíma é, para mim, uma representação da mulher brasileira de uma forma sensualista, tropical e tem muita presença da mistura de raças. Isso aí, gente. Estamos aqui com o crítico literário Augusto Melo. Para o senhor, como que foi a construção do livro Macunaíma? Através da minha leitura, eu achei o livro desorganizado sem foco, com personagens incompreensíveis e uma narrativa caótica. Não gostei da estrutura narrativa fragmentada e não linear do romance, bem como a falta de desenvolvimento psicológico dos personagens e a ausência de um tema central claro. Estamos aqui com o jornalista Mota. O senhor acha que o personagem Macunaíma representa o povo brasileiro? Eu acho que ele representa sim o povo brasileiro, principalmente pelo capacetismo, a imaginação e o criativismo dele, para representar todo o povo brasileiro. Estamos aqui com o poeta Cristão de Alencar. Para o senhor, o livro Macunaíma representa o povo brasileiro? Na minha opinião, não. Pode ser um livro nacionalista, mas tem uns elementos folclóricos e mitológicos nele que são muito superficiais e estereotipados, né? Nessa época, o autor também era bem caricata, né, o autor dessa obra, então ele não centrava muito o tema do livro para o Brasil, né, para o nosso livro, para o próprio país, para o folclore do próprio país. Ele jogava muito para fora. E eu não gostava muito do autor também desse livro, mas eu acho o livro bom, mas eu não gostava muito do autor, só por ele ter estereotipado muito o livro. Estamos aqui com a professora Isviti. O que a senhora acha sobre a influência do modernismo na produção de Macunaíma? Eu acho um escândalo, uma bagunça. A arte, de verdade, ela é parnasiana, que possui ordem, traços, fluidos e formalidade. E é essa porcaria de modernismo que não tem nada disso. Tenho certeza que Macunaíma é só mais uma obra que tem o propósito de trazer os jovens se rebelarem contra a sociedade. Estamos aqui com o poeta Augusto Smith. Qual a sua opinião geral sobre o livro Macunaíma? Macunaíma foi
uma das obras mais complexas escritas no Brasil. No momento que a gente acompanha o desenrolar da história, a complexidade de Macunaíma, a gente vai sentir um prazer no desenrolo dela. Uma frase muito marcante do autor fala que a vida para ser vivida você não precisa de força, você precisa de sentir. Isso é muito gostoso e enriquece bastante porque a nossa cultura, por sermos brasileiros, a gente não vive apenas por viver, a gente vive pela nossa força, nosso jeito brasileiro. E Macunaíma representa esse heroísmo brasileiro. E eu acho que essa é a complexidade do personagem tão único e brasileiro como Macunaíma. Estamos aqui com o primeiro-ministro Hermes. O que o senhor achou do personagem Macunaíma? Esse livro é uma verdadeira figura viva, humana e verdadeira, inconstante, mas capaz de dominar a natureza. O retrato exato do que é o Brasil. É complicado, como podemos ver. Mesmo Macunaíma sendo uma obra de sucesso, ainda assim recebe várias críticas negativas. Mas, de qualquer forma, vale a pena a leitura para criar uma visão mais nacionalista. Por hoje é só. Até a próxima edição. E um ótimo dia para todos! Boa tarde, Luísa. Boa tarde, telespectadores. Passa!